sejam todos bem-vindos aqui no canal Assunto do Dia. Após martelada da Procuradoria-Geral da República, André Mendonça vai tomar uma atitude drástica. Prisão já está sendo visualizada por André Mendonça. Ele decidirá nos próximos dias para onde irá Daniel Vorcaro. E nós estamos aqui prontos para trazer a notícia que é reveladora. André Mendonça tomará a atitude que está deixando o Palácio do Planalto, está deixando o Judiciário apavorados. Em ação secreta, André Mendonça vai decidir o ponto crucial de toda uma investigação. Com uma decisão secreta, André Mendonça causa o pavor em todos aqueles que estão envolvidos no escândalo do Banco Master, que estão envolvidos no escândalo do INSS. Lulinha, ele tenta fugir de todas as formas, mas a prisão parece ser o destino. Deixe já o like, compartilhe, se inscreva e ative o sininho para ser notificado todos os dias. Meus amigos, agora veio à tona novo depoimento de testemunha à Polícia Federal que confirma a relação de Lulinha com o careca do INSS. Amedrontado, um rapaz que iria entregar a caixa preta, iria entregar tudo sobre o envolvimento de Lulinha, o suposto envolvimento de Lulinha com o careca do INSS, ele se esconde porque ele teme pela sua vida. O cerco se fecha contra Lulinha. Apertou de vez. O relator Alfredo Gaspar pediu, pessoal, não só o indiciamento, como também a prisão preventiva de Lulinha. Documentos foram expostos. Documentos afirmam ainda que ele teria ajudado a abrir portas no governo para interesses ilegítimos ligados ao esquema investigado, segundo o relatório final da CPMI do INSS. É gravíssimo, pessoal, que o filho de Lula apareça no centro de um escândalo e seja protegido. E tanto é que André Mendonça, ele agiu rapidamente. Por quê, pessoal? Porque André Mendonça, ele desconfia a troca do delegado que estava no caso envolvendo as investigações de Lulinha. O relator das fraudes do INSS, André Mendonça, ele avalia abrir um procedimento para apurar possíveis atos de obstrução de justiça contra Lulinha e seus aliados no governo. Então, André Mendonça, ele não está para brincadeira, ele realmente está disposto a trazer à tona toda a verdade. Mas por que aquele que abriria caixa preta sobre o suposto envolvimento de Lulinha, ficou com medo, né? Ele ficou amedrontado, ele disse, eu não vou mais fazer delações, porque eu corro risco de perder a minha vida, de deixar a minha família. Ouça só, o principal delator do empresário Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou ao Supremo Tribunal Federal que corre risco de vida e pediu proteção policial do Estado. A medida não aconteceu, então ele disse, não vou dizer nada. Em depoimentos prestados à Polícia Federal em 2025, ele afirmou que o empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, conhecido como careca do INSS, pagava mesada a Lulinha em troca de acesso a órgãos de saúde do governo Lula para a venda de produtos ligados ao canabidiol. As defesas de Camilo e de Lulinha, claro que negam as acusações, mas por não ter proteção, os advogados do delator apresentaram em fevereiro deste ano uma petição ao ministro André Mendonça, relator do caso. No documento afirmam que ele foi ouvido pelas autoridades no âmbito das investigações da chamada Operação Sem Desconto e forneceu informações consideradas relevantes para a investigação. Segundo a defesa, após prestar depoimento, o delator
ator passou a sofrer exposição indevida, agravada por vazamentos de informações sobre suas declarações, ou seja, ele está com medo. Ele está com medo. Na petição, a defesa sustenta que a preservação da integridade física e psicológica do delator é necessária, não apenas para a sua proteção pessoal, mas também para garantir a continuidade das investigações de forma segura. Mas, como eu tenho dito aqui para vocês, a disposição de André Mendonça contra Lulinha na investigação de fraudes do INSS. Nós estamos vendo que o Procurador-Geral da República, ele tomou atitude, né? O que ele fez? Ele decidiu não aceitar a delação, a segunda delação de Daniel Vorcaro. Mas por quê? A Procuradoria rejeitou a nova proposta de acordo de colaboração premiada apresentada pela defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, apontado pela Polícia Federal como um dos principais investigados em um esquema de fraudes financeiras que pode ter causado prejuízos estimados de 12 bilhões de reais. E que, inclusive, tem envolvidos aí, neste caso, ministros do STF. Enquanto Brasília prende a respiração e espera o desfecho sobre as negociações de uma terceira delação de Daniel Vorcaro, outro assunto de grande interesse político eleitoral avança sem alarde em paralelo. Diz respeito a um caso que, como a investigação sobre a fraude, sobre o Banco Master, que corre no Supremo Tribunal Federal aos cuidados de André Mendonça, fraudes com aposentadorias pagas pelo INSS. Segundo informações que circulam nos bastidores lá no Congresso, e o gabinete de Mendonça estaria pronto para caracterizar Fábio Luiz Lula da Silva, o filho mais velho do presidente Lula, como sócio de Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS. Falta saber se as investigações da Polícia Federal sobre o caso vão chegar à mesma conclusão. Abre aspas, não acredito que haja essa caracterização do Fábio. Não há elementos para isso, afirma o advogado Marco Aurélio de Carvalho, amigo e conselheiro jurídico de Lulinha. Acredito na condução serena do ministro André Mendonça deste caso. Mendonça espera receber nos próximos dias um relatório da Polícia Federal a respeito do estado das apurações, em especial das descobertas feitas a partir da quebra dos sigilos bancário e fiscal de Roberta Luziger. A empresária é amiga íntima de Fábio Luiz Lula da Silva e teve os sigilos quebrados pelo André Mendonça juntamente com os de Lulinha no início do ano. Então, André Mendonça, ele já está se preparando sim. E o desespero toma conta do Palácio do Planalto e de Lulinha e de Lula. Posteriormente, a CPMI do INSS, como eu disse para vocês, fez o mesmo com os sigilos de Fábio Luiz e Roberta, que não encontrou nada incriminador contra ele, segundo aqui as informações, a julgar pelo material vazado à imprensa. No caso dela, os advogados da empresária conseguiram uma liminar de Flávio Dino, do Supremo, para suspender a medida. A CPMI terminou dias depois, sem um relatório final, obviamente. Uma manobra feita ali pelo governo e também com a ajuda de Supremos ministros, infelizmente. O documento que Mendonça guarda da Polícia Federal foi requerido em maio, após o inquérito policial sobre as fraudes do INSS ter trocado de mãos. Segundo a Polícia Federal, a saída do delegado original do caso, Guilherme Figueiredo da Silva, teria ocorrido porque as apurações mudaram de repartição dentro da polícia. Saíram da área de divisão, de repressão e crimes previdenciários e passaram à coordenação de inquéritos em tribunais superiores. Além da amiga de Lulinha e da esposa dele, Roberta tem histórico de proximidade com o PT. Em 2017, anunciou doação a Lula, logo que ele havia tido as finanças bloqueadas pelo então juiz Sérgio Moro. No ano seguinte, declarou à Justiça Eleitoral um patrimônio de 1,5 milhão de reais. Por acaso, é o valor que ela teria recebido do careca do INSS, conforme informado pela Polícia Federal ao Supremo, no inquérito das falcatruas com aposentadorias.
O COAF, órgão federal de combate à lavagem de dinheiro, identificou 1,1 milhão de reais pagos por uma empresa de Antunes a uma de Roberta, que a empresária e o pai receberam juntos 2,6 milhões de reais do careca do INSS. Informações igualmente levadas ao conhecimento de André Mendonça. Os elos financeiros de Roberta e Antunes constam de uma decisão de dezembro do STF de André Mendonça, que mandou prender preventivamente o filho de Antunes, colocar tornozeleira eletrônica na empresária e confiscar o passaporte dela. Então, pessoal, um interlocutor de Lulinha acredita que o careca do INSS tentou comprar as amizades de Roberta, ou seja, aproximar-se do filho do presidente através dela. Caso tenha sido isso mesmo, o problema para Fábio seria de tráfico de influência, não de relação com fraudes em aposentadorias. Ou seja, tudo terminará em pizza. Eu finalizo aqui este vídeo agradecendo a todos por chegar até aqui. Forte abraço e que Deus abençoe a todos.